Noite, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Podem se assentar. Eu não sei vocês, mas tem alguns dias que parece que sair de casa e vir à igreja é um grande sacrifício. Chega a ser árduo. A preferência parece que é ficar em casa. E como nós temos a transmissão, né? Algumas pessoas, eu participei do culto, porque eu estava conectado. Isso me fala algumas coisas. Eu quero ler para vocês aqui em Jeremias 29, 12. Assim está escrito: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vou ler de novo. Então vocês clamarão a mim. Espera aí que eu perdi. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Essa semana foi uma semana bastante festiva, pelo que eu pude perceber. Eu vi muita gente eufórica, comemorando vitória de time de futebol. Eu vi muita discussão política, muita gente defendendo com raça e com garra o seu candidato. Mas quando eu vejo e olho na igreja, eu olho uma igreja que não tem esse mesmo fervor, não tem esse mesmo amor, que não tem esse mesmo empenho, que não se dedica como fizeram ao longo dessa semana por outras coisas que são terrenas. Eu me preocupo. Se de fato nós cremos nesse Deus que nós cantamos. Eu digo para você que eu estou aqui hoje com um coração extremamente grato. Porque eu estou aqui, em pé, eu tenho saúde, obrigado, Cleito. Eu tenho saúde, o máximo que eu estou precisando fazer, indo ao médico, é fazer alguns exames de rotina. Isso não quer dizer que eu não terei, que eu não passarei por nenhuma situação parecida. Eu, ouvindo a Manu falar e pensando no quadro dela. De eu ou você precisarmos de enfrentar talvez uma diversidade, uma imensa de uma luta que ficaria completamente fora do seu controle, para você entender que há um Deus que pode todas as coisas. Que há um Deus que morreu por você, que há um Deus que está aqui, a palavra fala que Ele inclina os ouvidos, e literalmente é isso, Deus faz isso, para um pecador como eu, para um pecador como você, o Deus Santo, Eterno, Todo-Poderoso, se inclinando em direção aos pecadores, para ouvir a oração deles. E aí entra exatamente no ponto que nós vamos trabalhar hoje, que está lá em Lucas 6, 44 e 45. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque essas palavras aqui são de Jesus. É Jesus quem está dizendo isso aqui. É Jesus que está colocando essa palavra aqui. E eu quero compartilhar com você, e gostaria que você prestasse atenção no que Jesus Cristo
O Deus poderoso e eterno está falando. Assim está escrito: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. A sua boca fala do que está cheio o seu coração. As árvores, elas são essenciais para o equilíbrio da terra, não só pela realização da fotossíntese, mas por diversas outras funções que realizam. Elas absorvem a radiação solar, além da radiação solar, o gás carbônico durante o dia, liberam oxigênio e água, regulam a temperatura, sobre a umidade do ar e as chuvas, ajudam a diminuir a poluição do ar, produzem substâncias que servem de base para produtos como medicamentos e chás, além de frutas, flores, sementes, fibras, madeira, látex, resinas e pigmentos, além de servirem como fontes de alimento e habitat natural de diversas espécies e animais. Uma pequena aulinha de botânica aqui para vocês, sobre o que a árvore pode produzir. Mas esse texto que eu li, Jesus faz uma metáfora, ele leva isso a nos comparar como árvores. Eu e você como uma árvore. E uma árvore que ele cita nesse texto, ela fala de fruto. Fruto. Geralmente nós enxergamos em uma árvore os seus frutos. Ou nós vamos enaltecê-la por aquilo que ela produz, ou nós vamos desprezá-la por aquilo que ela produz. Vou te dar um exemplo específico. Uma mangueira, a manga, né? O pessoal para na beira da estrada para apanhar manga. Não é nem colher, é panhar, vamos panhar manga, né? Então vamos panhar manga, desce todo mundo para panhar manga. E se você chegar naquela mangueira e você começar a abrir aquele fruto, e você começar a perceber que ela está ou podre ou há muito bicho, você fala o seguinte: essa manga não é boa. Entre outras palavras, esse fruto aqui não é bom. Aí o que nós fazemos? Tirando um ou outro, tipo o Irinon, que come manga com bicho sem problema nenhum, maioria não vai comer manga com bicho. Tenho certeza disso. Nem menos goiaba. Então nós fazemos o que? Nós desprezamos aquele fruto, por mais que ele esteja sendo produzido. Por mais que ele seja produzido, nós vamos desprezá-lo. Agora, o que dirá de uma árvore que não produz fruto? O que dirá de uma árvore que não produz fruto? Jesus está dizendo que uma árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos produzidos. E aí eu deixo uma pergunta já de cara, nesse início para você. Quais são os frutos que você como árvore produz? Pensa em um pouquinho. Avalie os seus frutos. Os resultados da sua existência. Quais são os frutos que você tem produzido? No livro de Jeremias, no capítulo 9, no versículo 8, a palavra declara: uma flecha mortífera é a língua deles. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior armam-lhe ciladas. Porém, nós temos a declaração de Deus: as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Isso está lá no Salmo de número 12, versículo 6.
A minha relação e a sua relação, presta atenção nisso, a minha relação e a sua relação com Cristo, ela é confirmada em duas áreas da nossa vida. Duas áreas. Através do meu e do seu comportamento e daquilo que dizemos, daquilo que falamos. E aí, quando eu falo comportamento, eu falo de tudo que nós fazemos. Quando eu falo de palavras, eu falo de toda e qualquer palavra que sai da minha e da sua boca. Seja uma palavra de bênção, ou seja uma palavra de maldição. Seja uma palavra de estímulo, seja uma palavra de desestímulo. Toda e qualquer palavra da nossa boca define o tipo de relação que nós temos com Cristo. Vamos mais fundo um pouquinho. Para que isso aconteça, nós precisamos considerar 3 passos que nós temos que dar. A avaliação do coração. O que sai da sua boca está diretamente relacionado com aquilo que está em seu coração. Pensa bem nisso. Jesus disse que nós falamos daquilo que o coração está cheio. E aí o primeiro ponto na avaliação do coração, que o primeiro passo, que nós temos para poder irmos diretamente a entender como é que nós estamos, o que sai da minha boca está diretamente relacionado com o que está dentro do meu coração, com aquilo que está dentro do seu coração. Então, o primeiro passo para controlar nossa língua é examinar o nosso coração. Você já examinou o seu coração? Ou você não sabe nem o que é isso? Ou você não sabe nem como fazer isso? Olhar para o teu coração e ver de verdade do que ele está cheio. Do que você sente em relação às pessoas. Da maneira como você fala com as pessoas. Da maneira como você pensa. A maneira como você negocia. A maneira como você se relaciona. A maneira como você troca. A maneira como você faz as coisas. Uma autossondagem do seu coração. E do que esse coração está cheio? Ele está cheio de alegria, de amor e propósito, que somente uma relação com Cristo pode proporcionar, porque se a sua vida, porque se a sua semana, o tempo todo dela, você está com um coração amargurado, você está com um coração rancoroso, você está com um coração maledicente, você está com um coração infeliz, se você está com um coração que só pensa o mal, você está com um coração que só maquina, ou que vive na iniquidade, que é premeditar um pecado, eu quero dizer para você que você não tem uma relação com Cristo. Porque a pessoa que tem uma relação com Cristo, o coração dela está cheio disso. Mas como é que eu faço diante de uma agressão? Como é que eu faço diante de uma palavra pesada lançada sobre mim? Como é que eu lido com a indiferença ou com a maneira como o outro me trata? Com amor, com paz, com alegria e com propósito. Só quem tem isso é quem se relaciona com Cristo. E a maneira de relacionar, nós já falamos muito aqui, é através da palavra de Deus e através de oração. Mas eu vou ser muito sincero com vocês, quando eu vejo uma igreja chegando, igreja vocês, a igreja nós, chegando para cá, e muitas vezes a gente percebe um povo arrastado, um povo que parece que chega praticamente cravando a mão e se puxando, chegando aqui no limite dele. Mais ou menos a gente entende como é que talvez tenha sido a semana. Uma semana com muita corrida, uma semana com muitas tarefas, uma semana com muitas prioridades, uma semana em que as pessoas, melhor dizendo que nós, uma semana em que tudo
é uma prioridade para mim e para você, menos se relacionar com Deus. Algumas pessoas que eu tenho acompanhado, e quando a gente vai falar de espiritualidade, relação com Deus, que é uma das coisas que tem que ser tratadas nessa questão, a grande maioria, eu posso falar 95, 96% dessas pessoas, elas não têm um relacionamento diário com Deus. Não tem. Ela não lê a Bíblia, ela não ora. E aí você faz assim, então vamos fazer o seguinte, o que você quer? Você quer definir então como prioridade para você no caminho espiritual. Não, eu quero orar e eu quero ler a Bíblia. Tá, então me fala, quando é que você começa? Ah, eu começo hoje. Tá, e o que mais você vai fazer? O que você vai fazer durante esse momento? Ah, eu vou tirar para ler a palavra e vou tirar para orar. Beleza. Então quanto tempo você vai fazer isso? Eu falo que tem gente que tem dificuldade de fazer 5 minutos. Isso é inacreditável. Mas uma pessoa não conseguir ler a Bíblia e orar durante 5 minutos, revela o tamanho desse buraco. Revela o tamanho do problema. E revelando isso, o que isso mostra? Que essa pessoa, quando ela vai enfrentar dificuldade, quando ela vai enfrentar uma luta, quando ela vai enfrentar qualquer situação que seja pesada para ela, ela não aguenta. Ela desmonta. Porque ela não tem relacionamento com Cristo. Então, todo e qualquer problema que existir para essa pessoa, vai ser um tremendo de um monstro, muito maior do que o Deus dela. Porque na hora que ela clamar, ela não vai, de verdade, vai ser um clamor muito mais de desespero do que de fé que Deus possa fazer alguma coisa na vida dela. E clamor de desespero é terrível. Porque não há esperança. O segundo ponto que envolve é uma decisão proativa, presta atenção, uma decisão proativa e não reativa. O segundo passo para controlar e avaliar a nossa língua é entendermos que temos uma responsabilidade de usar a graça que Deus nos tem conferido. Você já recebeu de Deus a graça dele. Isso não é algo que ele vai te dar, ele já entregou para você a graça dele. Você já é mais do que bem-aventurado. Você já é você já é bem mais feliz, porque Deus já entregou isso para você. Pensa no que eu estou falando aqui para você. A palavra de Deus fala nos evangelhos que nós já recebemos a eternidade. Você nem morreu ainda, e você já é eterno. Você nem morreu ainda, e você já recebe o amor de Deus aqui. E aí, como é que não ficam os nossos corações? Porque o aspecto que está sendo colocado aqui, que nós lemos aqui agora há pouco em Jeremias 9:8, no Salmos 12:6, que fala exatamente que para que nós vamos ser julgados por tudo aquilo que nós falarmos. E que isso, vou repetir, e que isso revela o nível de relacionamento que nós temos com Jesus. E aí entra um ponto muito importante que, se eu não de verdade, não tomar uma decisão, não tem como você jogar isso no colo de Deus.
Isso é uma decisão de você ter uma relação proativa e não reativa. Vou te dar um exemplo. Uma decisão que você toma reativa. Você está dirigindo no trânsito e alguma coisa acontece no trânsito que você quer xingar o cara, que você fica irritado com o cara, que você quer fechar o cara, que você para o carro na rua, reduz a velocidade para poder segurar o trânsito, para deixar o cara irritado. Isso é reativo. Isso é consequência de quem não tem relação com Cristo. Porque se você pela manhã, você vai sair 6 horas, você acordar 5:30 e vai ter um período de oração de 30 minutos, de oração, de leitura da palavra, você sai da sua casa de maneira diferente. Pode acontecer o que acontecer lá fora, você vai ter uma visão de reino, e não uma visão de terra. Decisão. Agora isso é para tudo na tua vida. Tudo que envolve a tua vida, o teu relacionamento com Deus, a maneira como você vai tratar as pessoas, a maneira como você vai lidar no teu trabalho, a maneira como você vai enfrentar os desafios, que não são poucos, depende do nível de relacionamento que você tem com Deus. Então não adianta você pegar essa fatura e jogar no colo de Deus para Deus pagar. Ela é sua e ela é minha. Porque envolve uma decisão daquilo que eu vou fazer com a minha boca. Porque se fosse algo de Deus, Ele já costurava a nossa boca e arrancava o cérebro fora, para que a gente não corresse o risco nem de falar e nem de pensar. E não foi isso que Ele fez. Você fala o que você quer, a hora que você quer, o dia que você quer, e ataca quem você quiser ou não ataca. A mesma maneira, você pode pensar. Talvez você não tenha coragem de dizer, mas você pode até pensar do outro. Mas você não tem coragem, você não dá conta, ou você toma uma decisão, na verdade, de não lutar contra isso que você pensa. Martinho Lutero fala que, Martinho Lutero falava que você não pode impedir um pássaro de passar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça. Então os pensamentos que vêm, que tomam conta da nossa mente, você tem controle sobre ele à medida que você não permitir que ele se instale lá. Aí você tem controle sobre ele. Uma pessoa reativa, ela é indisciplinada e controlada por suas emoções. As emoções justificam tudo. O fato de eu meter o pé nessa cadeira aqui e já partir para cima, agredir ou falar, isso justifica porque emocionalmente eu estou descontrolado. Aí justifica. Mas diante de Deus não há justificativa. Porque diante de Deus, o que Ele fala é que nós temos que ter um coração completamente rendido a Ele. Completamente rendido. Eu preciso me anular. É muito bonito cantar aquela música que o Senhor cresça e que eu diminua, quando na prática isso não funciona. O terceiro ponto envolve uma confirmação divina. Jesus disse o seguinte: o que sai da vossa boca procede do coração, e isso contamina. Mateus 15:19. O que sai da nossa boca, procede do coração, e isso contamina. Não é o que entra. Olha só, hein? É o que sai da nossa boca. A nossa comunicação, ela tem que refletir o caráter de Cristo. A maneira como eu falo com cada um de vocês, a maneira como eu falo com a pessoa lá fora, precisa refletir o caráter de Cristo em mim. As palavras que saem da nossa boca são frutos gerados em nosso coração. Olha o que está falando
nesse texto que eu acabei de ler, olha, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a sua boca. Toda mudança, ela está em Jesus. Não pense você que você é alguma coisa sem Cristo. Lá em João 15, Jesus fala o seguinte, que sem mim, sem Jesus nós não podemos nada. Sem Jesus nós não podemos nada. Jeremias 2:21 diz o seguinte: eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? A igreja de Cristo ela é comparada em todo tempo na palavra de Deus como uma videira. Como uma videira. E esse texto que eu li de Jeremias fala exatamente disso, que ele fala que foi plantada uma videira seleta. Como então que essa videira se tornou degenerada? Como que isso é possível? Quando ele fala dessa questão da igreja e da videira, ele está falando de herança. Ele está falando de herança. Olha só em Mateus 3,10. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Mateus 7,16. Jesus diz o seguinte: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro e figos de ervas daninhas? Mateus 12:33, Jesus continua falando: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Isaías 5:4, que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Não, porque só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas. Esse azedume pelo qual Jesus está falando, é de uma videira que produziu fruto. Porém, as uvas estão azedas. Isso tem relação com a palavra que sai da minha e da sua boca. Isso tem relação com aquilo que nós falamos. No Salmos 92:12 diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. O nosso coração é o mais importante tesouro que temos dentro de nós. Esse é o mais importante tesouro que nós temos dentro de nós. Mas também é verdade que, como a palavra de Deus nos diz, que existe o bom tesouro e também o mau tesouro. O coração é um bom tesouro, porém, que espécie de tesouro nós cultivamos e guardamos nesse coração? E essa é a questão para nós hoje. Porque se nós somos comparados com árvores que produzimos frutos, quais têm sido os frutos que nós temos gerado? Qual tem sido o fruto que você tem entregue? Gente, essa terra vai passar. Isso aqui vai passar. Olha, desde 1989, eu acompanho eleições no Brasil. Ninguém nunca resolveu porcaria nenhuma. Nós temos que ser alienados, ignorantes com isso? Não. Mas a minha vida e a minha fé, ela precisa estar em Jesus, porque Ele foi o único que morreu por mim.
Ele foi o único que foi capaz de entregar a vida dele por mim. Ninguém mais fez isso. Ninguém fez isso. Seja quem for que entre, eu tenho que confiar em Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês que a gente conversava essa semana, eu e o pastor Jorge, a gente falava sobre exatamente esse ponto. Do que a igreja está com medo? De ser perseguida? É disso que a igreja tem medo? A palavra de Deus fala que nós vamos ser perseguidos. A palavra fala que nós seremos entregues à morte. Então eu acho que se for, tem que acontecer algumas coisas, gente. E eu digo para vocês que, se não for agora, não está longe não. Não está longe. Alguns anos atrás, Comissão de Direitos Humanos estava... Direitos humanos, tá? Estavam reunidos, discutindo sobre a Bíblia. Cadê minha Bíblia? Que isso aqui é um livro ultrapassado. Que isso aqui é um livro preconceituoso. Que isso aqui tem que ser tirado do meio do Brasil. E a discussão se ampliava no sentido das crianças. Porque eles acham, estava a discussão, por isso está essa loucura aí sobre, fala de ideologia de gênero, uma série de coisas, porque as crianças, a discussão está lá para quem quiser ver aquilo lá. Que tinha que deixar as crianças livres para se relacionar sexualmente. Que o adulto não pode intervir nisso. Vocês acham que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não está sendo questionada? Vocês acham que a discussão sobre quem é Jesus não está sendo questionado, não está sendo levantado? Sobre se isso daqui é conveniente ou é inteligente ou não? Claro que está. Agora eu quero saber de você, se você está disposto a morrer por isso aqui. É isso que eu quero saber. A gente discute muito. Fala muito de política, fala muito de futebol, fala muito de um monte de coisa. Eu quero saber se nós estamos dispostos a morrer por isso aqui. É isso que eu quero saber. Porque, conversando com as meninas hoje que vão fazer profissão de fé, a pergunta foi essa: o que isso aqui é para vocês? Foi ou não foi, meninos? O que elas responderam? Palavra de Deus. Regra de fé e prática. Regra de fé e prática. Aí que tipo de árvore que eu e você talvez estejamos nos tornando? Que tipo de árvore ou que tipo de fruto nós como árvores estamos entregando? Tem gente que não está aguentando uma pressãozinha de uma mesa de bar. Tem gente que não está aguentando olhar um decote. Que dirá então uma arma na nuca? Que dirá uma arma na nuca? Olha, eu já caminhei 30 anos já. Porque a minha decisão com Cristo foi com 22 anos. Já caminhei 30 anos. Eu já cheguei nos meus 50. Sou um cinquentenário. E eu não sei se eu vou ter mais 5, mais 10, mais 15, 20 ou talvez mais 50. Que sei lá, hein? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: eu não cheguei a essa altura, eu não estou para brincar mais não. Eu não estou para perder minha vida, o meu tempo com Cristo, a minha eternidade com Cristo por causa de nada nessa terra. Não estou interessado nisso. Não estou interessado. E eu não estou olhando para o número não, tá? Se tem público acompanhando ou não. Não estou preocupado com isso também não. Porque ela é individual. Essa salvação, ela é
você e Deus. Ninguém pode fazer nada por você nesse sentido. E eu fico preocupado exatamente com isso. Porque existem muitas pessoas, tá, gente? Muitas pessoas muito bonitas, muito ricas, pessoas com, você olha para ela perfeitamente, uma cultura, ela é um poço de cultura, uma intelectualidade à frente do tempo, mas elas são podres por dentro. Podres por dentro. Essa pessoa, quando abre a boca, quanta coisa ruim sai de dentro daquela boca. Quanta amargura, quanta irritação, quanto ressentimento, quanta mágoa, quantas coisas negativas. Esse é o fruto azedo. Tem pessoas que você não consegue, você não aguenta ficar perto dela. Porque não sai nada que edifica, não sai nada que produz, não sai nada que transforma. Pelo contrário, é uma palavra maldita uma sobre a outra, sobre a vida da pessoa. Agora, quando uma árvore ela é bem cuidada, os seus frutos são maravilhosos. São maravilhosos. Do mesmo modo, dentro do nosso coração, não podemos deixar que decepções, decisão, hein? Volta a decisão de novo. Não joga no colo de Deus isso não, isso é seu. É seu. Nós não podemos deixar que decepções, mágoas, desentendimentos, coisas que não deram certo, estraguem o bom tesouro do nosso coração. Com toda a exatidão da palavra, o nosso coração precisa ser um bom tesouro. Porque aquilo que falamos é o que está dentro de nós mesmos. E dentro de nós tem que sair o melhor. Tem que sair aquilo que vai edificar. Tem que sair aquilo que vai construir. O que tem saído da sua boca? O que você diz aí? Quando você está na roda. Quando você está na roda. Imagina a roda que você está aí. O que você vive no seu dia a dia. O que sai da sua boca nessa roda? Quais são as palavras que são jogadas lá, que são lançadas? Quais são os comportamentos que você pratica quando você está lá naquela roda? Testemunha daquilo que você crê? Fala de verdade quem você é? Seguidores de Jesus Cristo, ouvindo a boa nova do Senhor, que ela venha, essa boa nova, gente, talhar o nosso coração. Tem que talhar o nosso coração. E tirar aquilo que está velho, estragado dentro de nós. E que não serve absolutamente para mais nada. E que a boa semente desse evangelho, que seja o que seja plantado, seja irrigado, adubado, cresça e produza na nossa vida. É uma palavra que você não pode ignorar, levando-se em conta quem fala. Quem está falando ali foi capaz de ir em uma cruz por você. Sabendo quem você é, sabendo do quanto nós somos capazes de murmurar, do quanto nós somos capazes de sermos maus, do quanto nós podemos ser desonestos, injustos, mentirosos, difamadores, caluniadores, do quanto nós somos capazes de produzir tantos frutos ruins. Assim mesmo, Ele vai lá naquela cruz por mim e por você, sabendo quem nós somos. Isso é amor, gente. Se há alguma dúvida sobre o que é amor, está aqui o melhor exemplo para nós. Então essa decisão, ela é minha e ela é sua. O que eu vou fazer quando eu sair por essa porta aqui hoje, é uma decisão que eu tenho que tomar. Que você tem que tomar. As palavras que saíram da sua boca, as decisões que você tomará, a maneira como você irá se comportar, a maneira como você irá se relacionar, é uma decisão sua. Sua. E você pode apresentar a justificativa que você quiser, meus queridos.
porque eu não me controlei, porque eu estava num momento difícil, porque o que ele falou para mim foi muito pesado, a maneira como fui tratado, a maneira como ele lidou comigo, a maneira como ele relacionou comigo, a maneira do que ele fez. Você pode falar o que você quiser, não vai justificar, porque o que está dentro de você é maior do que o que está nesse mundo. Assim está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo que habita em você é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Ressuscitou Jesus. Eu sei que tem muita gente aqui que eu estou falando, tentando no ouvido e saindo do outro. Mas eu quero acreditar que há pelo menos um par de ouvidos aqui dentro que está escutando o que eu estou falando. Porque, mais uma vez eu digo, decisões que são tomadas por nós. E não adianta nós jogarmos no colo de Deus, que isso não vai mudar. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no que Ele fez por mim. Eu creio no que Ele vai fazer por mim. Eu creio no que Ele pode fazer. E mesmo que eu morra essa semana, eu sei que eu vou estar na eternidade com Ele. E é isso, essa é a garantia que eu tenho. Essa é a garantia que você tem. Essa é a única garantia que você tem. Que você estará com Ele na eternidade. Você não vai morrer eternamente. Você não será lançado no lago de fogo e enxofre. Você estará eternamente com Cristo. Essa é a garantia. Essa é a garantia. Não adianta você pensar que o Bolsonaro ou o Lula vai fazer alguma coisa para você. Não vai fazer não. Até mesmo porque a palavra fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus não é Senhor do Brasil. Não é Senhor do Brasil. Queria que fosse. Faz 30 anos que eu estou escutando o povo falar assim: o Brasil é do Senhor Jesus. Eu não vi isso acontecer em 30 anos. Nós temos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Eu não estou vendo diferença no Brasil com 40 milhões de evangélicos. Era para ser um país extremamente impactado. Era para ser um país extremamente impactado. Isso mostra que as árvores não estão produzindo bons frutos. Não produzem bons frutos. Então eu quero colocar para vocês essa palavra de hoje, que nós estejamos orando por nossas vidas, orando para que nosso coração seja um lugar fértil, o lugar da boa palavra, o lugar da palavra transformadora, o lugar da palavra redentora, o lugar onde o amor de Deus possa possa transbordar e alcançar outras pessoas. É isso que Deus espera de nós como igreja. Então eu quero orar com você nesse instante, pedir para você fechar os seus olhos. Senhor, nós queremos nos colocar, Pai, perante o Senhor mais uma vez. Nós queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas, os nossos corações na Tua presença e pedir, ó Deus, a Ti que o Senhor faça uma transformação, que o Senhor possa pegar o nosso coração de pedra e transformar num coração de carne, um coração capaz, ó Deus, de Te ouvir, um coração que de verdade se rende a Ti, um coração que prostra diante do Senhor, um coração que fala contigo, um coração que lê a Tua palavra e escuta aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, de Ti. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo, ministrando sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. E hoje, ó Deus, mais do que nunca sobre o nosso país. Deus, que esse país se converta a Ti, Senhor. Que essa nação se renda ao Senhor e à Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós precisamos do Senhor mais do que nunca nas nossas vidas. Por isso, abençoe a nossa semana, Senhor. Abençoe, Deus, o nosso trabalho, abençoe, Deus, os nossos ministérios, abençoe essa igreja para que ela seja um farol de oração, um farol como referência nesse lugar, Pai. E que muitos jovens, homens, mulheres, ó Deus, possam, ó Deus, encontrar em Ti essa palavra de esperança e de transformação. Deus, tira esse povo do conforto. Tira essa igreja da zona de conforto, Senhor. Coloca-nos de pé diante, ó Deus, dos desafios que nós temos que enfrentar nessa terra.
Nós te pedimos isso, Senhor, porque nós precisamos estar, ó Deus, completamente relacionando contigo, Senhor, de uma maneira muito profunda e íntima. Por isso, cuida de todos nós, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus.